Livro de Ezequiel, seu capítulo 37, versículo... Vamos estar lendo aqui o 3 e o 4. Oh, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Livro de Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Oh, aleluia. E vai dizer assim, o versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, como eu já estou falando, Deus já está falando. Aquele que tem ouvido, ouça com o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. A Bíblia vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor, sobre a vida do profeta, e o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Então, não foi ele que foi, não foi por vontade dele, mas foi pelas mãos do Senhor. Mas também não foi carnalmente falando, mas foi espiritualmente falando. Deus pegou o profeta, Deus levou e colocou ele justamente no meio. Porque quando a gente está no meio, no centro do querer, da vontade de Deus, fica mais difícil a gente parar. Fica mais difícil a gente desistir. Fica mais difícil a gente correr. Porque no meio não tinha como ele sair. Porque ele estava no meio daquele vale, aonde estava em volta da vida dele, cheio de ossos que estavam secos. Porque tem coisa que, se Deus permitir que você fique pro lado de fora, tem como você parar, tem como você sair, tem como você correr. Mas quando a gente está no meio, muitas das vezes no meio, como se você estiver dentro da igreja, se estiver aqui no meio, fica difícil você levantar para ir embora. Porque se você se levantar, o pastor está te vendo. Se você se levantar, quem está na frente olha para trás. Mas quem está lá fora, é mais fácil ir embora do que quem está no meio. Quem está no meio vai ter que incomodar quem está à tua volta. E não tem como sair, porque vai ter que passar pelas pessoas que estão do teu lado. E ali estava ele no meio daquele vale que estava cheio. A Bíblia vai dizer que estava cheio de ossos. Muitas das vezes a gente pensa, mas tem muito. Mas só que ainda que a quantidade era boa, mas a qualidade era péssima. Porque o estado que eles estavam já não era aquele estado de que estava morto, não. Não foi coisa de um dia para o outro. Aquela ali já era coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. Você vai ver que a pessoa não se desvia. De uma hora para outra ela sai da igreja. De uma hora para outra ela quer ir embora. Uma hora para outra ela quer largar Jesus. Não existe isso. Você hoje está uma bênção fervorosa na presença de Deus. E daqui a pouco dá um estalo e você fala assim, eu não quero mais Jesus. Não é assim. É aos poucos que vai acontecendo e a gente não vai percebendo o que está acontecendo na nossa vida. E isso que é perigoso, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus tirou com a mão forte. O povo difícil de lidar é aquele povo que saiu lá do Egito, porque estava tão acostumado com aquela terra, que eles não estavam entendendo o que é viver na dependência de Deus. Porque você vai ver que uma pessoa, quando vem para a igreja, se ela ficar desempregada porque ela veio para a igreja, ela quer largar a igreja porque ela quer voltar, porque lá fora ela tinha tudo que ela queria. E agora ela tem que depender de Deus. Ela tem que orar, ela tem que buscar. Você vai ver Elias, quando ele profetizou, haja vista que Deus iria o abençoar de uma forma grande. Aí Deus vai dizer para ele, não, vai lá para o rio Querite, porque lá tem água para você beber e tem corvo para te alimentar. Quem vai querer, irmão, ser alimentado por um bicho? Quem vai querer viver bebendo daquela água que estava correndo ali pelo chão? Então a gente não quer viver o que Deus tem para a nossa vida, porque o que Deus tem é o melhor, mas só que a gente acha que é pouco. O pouco com Deus é muito. É melhor ficar no pouco com Deus do que viver o mundo com Satanás, como muitos estão por aí, batendo cabeça. E como o pastor falou, se cair, cadê o dinheiro para levantar? Cadê o dinheiro para curar? Cadê o dinheiro para poder dar saúde? Trazer o movimento de volta? Não resolve. O que resolve é a presença de Deus. É melhor você ficar com Jesus. Se Deus está falando, vai eu te tirar, vai eu fazer da tua vida o que eu quero, é melhor deixar Deus trabalhar na tua vida do que você ficar na mão do homem. Eles estavam ali no Egito e quem estava comandando? Deus? Não, Faraó, achando que era dono daquele povo que não era povo dele.
E o diabo não é o nosso dono. Mas se ele pudesse, ele te colocaria numa coleira e ficava assim, vambora, vambora. Fazendo a gente de cavalo pra cima e pra baixo, andando nas nossas costas, dizendo, daqui você não sai, daqui você não corre, daqui você não tem como sair, porque eles não tinham. Aí Deus está falando, ainda que eles não têm como sair, mas eu sei como libertar. Chamou Moisés e falou, desce lá. Moisés até não queria, estava com medo. Porque tem coisa que espanta, não assusta, dá medo. A gente não quer ir, a gente não quer enfrentar. Porque a gente sabe, Moisés havia vindo de lá. Ele sabia muito bem que não era fácil. Você sabe que não foi fácil para você se converter. Olha que luta, olha que peleja, olha que batalha. Quantas pregações tu ouviu? Quanta oportunidade bateu na tua porta? Não foi na primeira. Não foi na primeira, foi muitas e muitas e muitas insistências que você veio para Cristo. Então você sabe que não é fácil. Ah, não vou lá falar, Deus, eu falo mesmo. Será que ele vai dar ouvido? A gente faz uma posição de questionamento para o Senhor. Será que vai? Será que vai acreditar? Será que vai querer? Será que vai vir? Irmão, Deus está mandando, vá lá e faça. Deus está mandando, vá lá e fala. Aleluia! O trabalhar é de Deus, trabalhar não é nosso, trabalhar é do Senhor. Então Deus tirou aquele povo e Deus vai tirar. Não precisa se preocupar, só confia em Deus, descansa teu coração. Está nas mãos do Senhor. Então eles vieram. Haja vista que eles pensaram que ia ser tudo do jeito dele, mas não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso querer, vai ser do querer de Deus. Então deixa Deus trabalhar, porque Deus poderia passar com eles por outro caminho, mas aprove Deus permitir eles passar pelo mar. O mar estava fechado, mas ainda que ele esteja fechado, Deus quer mostrar para mim e para você aqui nessa noite que ele tem poder de abrir. Então o crente, ele vive de milagre, porque o justo, ele vive pela fé. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que Deus, ele tem poder para fazer conforme a sua vontade. Então eles não entendiam isto. Para eles só sabiam enxergar aquilo que estava à sua volta. Enquanto você ficar com essa visão limitada, achando que Deus não tem poder de mudar nada na tua vida, você vai ficar assim desse jeito. Mas na hora que você entendeu, como Deus falou, Moisés, por que tu clama? Diga esse povo que marcha, entra aí por dentro desse mar, vai-se embora, meu povo. Está fazendo o que aí parado? O descanso ainda não é aqui, a caminhada também não é aqui, a jornada ainda só está começando, e você só está no começo. E o pior, está no começo dela e está reclamando. Tá no começo, ah não, pastor, eu já tenho mais de não sei quantos anos de crente, então, mas está parado, como já foi falado aqui também, rodando no deserto, vagueando por ele, porque não consegue entender que a tua frente Canaã te espera. Mas só que a gente só sabe ver aquilo que os nossos olhos alcançam. Eu estou olhando, só estou vendo mato. Se você falou que tem ali atrás, só se você falar, não estou vendo nada. E se você falar, eu posso dizer que é mentira, porque eu só estou vendo mato. E tem pessoas assim, que a pessoa fala, Deus fala, mas quando ele olha, vai dizer, ah, mentira que ali atrás tem uma casa. Ah, mentira que ali atrás tem um prédio. Ah, mentira que ali atrás a gente acha que é mentira porque a gente não está vendo. Mas quem sabe que tem, está falando com certeza. Mas duvido que você acredita. Duvido que a gente acredita. Porque a gente não está vendo nada. É difícil porque eu não estou vendo. Você vê Tomé? Eu só creio se eu ver. Aí Jesus aparece para ele. Aqui, Tomé. Ai, Jesus é o Senhor. Agora, tem graça não. Você era para ter crido na hora que eles falaram, mas você só acreditou porque você viu. Bem-aventurado quem não está vendo nada. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo que o Deus do céu já está aqui operando milagre. Oxa, tá aí, Espírito Santo. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que Ele está aqui. Ele está aqui. Então tem coisa que você precisa ver e Deus vai te mostrar, porque você tem que entender que Ele é o Senhor. Aleluia! Então aquele povo foi levado-se embora. Mas quando Deus o colocou na terra, aquele povo fizeram que esqueceram de Deus. A pior coisa que tem é quando o povo fica abençoado. Bom, a primeira coisa que faz, não dá mais tempo de ir para a igreja. Não dá mais tempo de orar. Não dá mais tempo de ensaiar nada. Chega no culto para cantar aquilo que dá na mente, aquilo que dá na telha, aquilo que dá na cabeça. Tudo de última hora, tudo correndo, igual a comida de micro-ondas, 5 minutos, muito rápido. Então tudo é muito rápido, porque não dá mais tempo, porque não tem tempo. Que o troll estava no deserto, não tinha tempo de sobra. Ensaiava uns 5 hinos, 10. E lia a Bíblia de quase toda, dentro de um tempo, para aprender tudo. E hoje em dia não dá, quando vai ler, dá sono, dá vontade de dormir, dá cansaço. Por quê? Está trabalhando muito.
tem muita coisa para ela fazer. Então isso vai fazendo com que a gente vai se afastando de Deus. Isso que é o perigo. Porque às vezes a gente pensa assim, estou na igreja, mas não estou em pecado. Não está em pecado, mas está afastado. O pior é se afastar de Deus. Pior é se afastar da presença, a ponto dele dizer para Jeremias, que maldade que eu fiz, para que esse povo, ele virasse as costas para mim, se afastasse de mim, deixando o manancial das águas e cavando pela cisterna rota, que não retém água. Porque a gente agora vai empurrando com a barriga. A gente vai vivendo do jeito que dá, se tem, se não tem, amém. E a gente está dando glória por isso. E Deus só está olhando. Eu só quero ver até onde você vai com essa tua atitude. Eu quero ver até onde você vai achando que tu é dono do teu nariz. Eu quero ver até onde você vai achando que você pode se sustentar aqui nessa terra. Só porque você tem casa, só porque você tem carro, só porque você tem dinheiro, só porque você tem família, só porque você tem emprego, só porque você tem cartão de médico, você tem plano de saúde, você tem tudo. Agora você vive confiando no que você tem. Eu lembro, meus filhos mais velhos, eu não tinha passagem, nem dinheiro para pagar passagem, para levar eles no médico se caísse doente. Sabe onde que era o pronto-socorro dos meus filhos? Era minha mãe orando. Era minha mãe, era tua mãe. Aí veio o terceiro já veio com mais facilidade. Eu tinha até plano de saúde. E o que eu fiz? Um dia ele caiu, eu pensei, vou levar para o médico, mas eu lembrei, não, os mais velhos não tinha. E eu não me virava aqui buscando em Deus, porque com esse que eu tenho, eu vou correr para o hospital. Então, da mesma forma que eu tratei os mais velhos, esse aqui vai ser tratado. Então, o que Deus está acrescentando na tua vida não pode atrapalhar a tua comunhão com Ele, nem topar com a tua fé. Porque se antes você confiava em Deus, se antes não tinha nada para comer, você orava para Deus botar na mesa, por que agora você faz empréstimo? Por que agora você vai virando coisa, fazendo coisa que não tem nem condição? Uma vez que antes você orava, uma vez você antes buscava. Hoje à noite tem que acrescentar, tem que dobrar o horário, porque eu tenho que render. Então o povo começou a se afastar de Deus. Perigo é isto, é quando começa a se afastar. E o fato da gente se afastar, querendo ou não, a gente não consegue ficar de pé. É verdade, não adianta, mas hoje aqui na presença de Deus, a tua mente está clara. Mas longe dele a tua mente apaga, fecha. Você já não vê mais defeito em nada. Você já não vê erro mais em nada. Tudo para você é normal, tudo é válido. Então aquele povo já está andando por caminhos errado. E Deus havia mandando dizer, olha, se eles não tomar posição, se eles não se consertar, não voltar para a minha presença, eu vou permitir que essa cidade venha a ser sitiada, venha a ser destruída, e o povo vai ser levado. Acreditado? Não. Ah, mas se eu estivesse lá, acreditar. Mentira, porque está sendo falado todo dia que Jesus está voltando, o sinal já está aí, e a gente está brincando. A gente está brincando, porque a gente não está crendo que ele vai voltar, só porque desde criancinha você ouviu falar que Jesus voltaria. Aí hoje você está vendo que Jesus não voltou, então a gente está tendo tempo de perder tempo, achando que está ganhando tempo, e não estamos. A gente está perdendo, porque não é tempo, não há mais tempo de dar um pulo lá fora, não há mais tempo de tirar férias, não há mais tempo de querer, eu não vou na igreja porque o pastor me chamou minha atenção, eu não vou para a igreja porque era eu que era para estar naquela cadeira, não era a irmã que era para estar ali. Não está com esse tempo de perder tempo, é tempo, irmão, de todos os tempos, que você vê um tempo aberto, entra por dentro dele e começa a buscar a presença do Senhor, porque a presença de Deus na vida do homem vai fazer toda a diferença, a presença de Deus na tua vida. Então começa a buscar pela presença e não deixa que nada te separe do amor que há em Cristo Jesus, porque é isso que o diabo quer. Ele só quer que você esteja longe da presença, porque na presença ele não te toca, na presença ele não tem poder sobre a tua vida, na presença ele até tenta contra a tua casa, mas tu levanta como mulher de guerra, como homem de guerra, para orar pelo aquele teu que está sendo tocado. Mas agora longe da presença, o que você vai fazer? Aí você vai lembrar, meu Deus, há quanto tempo eu não oro? Há quanto tempo eu não busco? Há quanto tempo eu não vou no culto? Há quanto tempo eu não faço um propósito? Há quanto tempo que eu estou afastado? Então o que acontece? Não é que Deus se afastou. Deus não vai se afastar de nós. É nós que se afastamos da presença dele. Porque agora a gente está entrelaçado por todas as coisas. Você vê aquela semente, uma caiu à beira do caminho. Quando veio a provação, logo a semente foi comida. Logo ele se desviou. E teve aquele que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada por ela, pelas riquezas, pelas coisas desse mundo. A gente quer alcançar tantas coisas, mas se tu não alcançar a tua salvação, tu está perdido. Você pode alcançar tanta coisa, não
não é errado, errado, pastor, não é errado. A Bíblia diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, é assim? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa ele acrescentar, porque o que ele te dá, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, porque o inferno lá fora, ele até dá com uma mão, com mais 10 ele arranca. E se deixar, leva a tua vida juntinho, ou leva a tua casa, ou leva a tua saúde. Então é melhor ficar com Deus, mesmo passando no vale, mesmo passando no deserto, mesmo passando pela diversidade. Mas se Deus estiver conosco, mas se Deus estiver contigo, pastor, eu estou aqui quebrada, mas se a presença está contigo, continua quebrada na presença dele. Eu estou aqui passando mal, mas se a presença dele, sabe que é isso? É você saber que você vai orar agora, e você vai sentir Deus tocando na tua vida, Deus tocando na tua alma, Deus tocando no teu coração. Não troca isso por nada, não vende a tua vinha, não deixa Satanás te destruir, porque a vontade dele é esta, é que você se afasta da presença, porque se a presença de Deus for embora, se a presença for embora, a gente está perdido. Ah não, pastor, olha esses muros aqui, olha essa parede. Moça, aqui não protege ninguém, quem protege a gente é Deus. Olha o carro forte, olha o carro blindado. Olha, irmão, você pode ter o que for, cerca elétrica. Aí você vai dizer assim: o bandido não entra, o ladrão não entra. Oh, aleluia, aleluia. O ladrão não entra. Aleluia, Jesus. De fato não entra. De fato não entra, porque aquela tua cerquinha elétrica não deixa. Aquela tua casa trancafiada não deixa. Aquele segurança na porta também não deixa. O teu carro blindado também não deixa. Mas pro câncer, pra doença, pra enfermidade, pro infarto, pro mal que vai vir sobre a tua vida, passa pela porta, passa pela cerca, passa pelo portão, passa por quem quer que seja do teu lado e te pega. Então, se a gente não tiver guardado na mão de Deus, não adianta estar protegido de nada. Muita gente pensou que no tempo da Covid o álcool gel estava protegendo. O que estava protegendo é quem estava orando e buscando. Deus, me guarda, Senhor, guarda a minha casa, porque se ele não guardar, se ele não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. Então não pensa você que você dentro de uma parede, ou você no lugar bem fechado, você está guardado, você não está guardado. É Deus. Estamos guardados em Deus. Só Ele está guardando a gente aqui nessa noite. Só Ele guardou a tua entrada até que você veio. E é Ele que vai guardar a tua volta. Você não sabe o que o diabo está armando contra a tua vida. O que eu quero te dizer é que nessa noite continua na presença dEle, porque na presença dEle Ele te garante, na presença dEle Ele te guarda, na presença dEle Ele te sustenta, Ele te protege, Ele te defende. É Ele, então fica com a presença. Aí, é a presença. Mas só que aquele povo esqueceu disso, e a gente não pode esquecer. Ah não, porque eu quero ter oportunidade. Não, eu quero ter a presença. Ah, porque eu quero ser consagrado. Não, eu quero ter a presença. Ah, porque eu quero ver meu nome ser falado. Não, eu quero ver meu nome escrito lá no livro. Porque os discípulos voltaram todo o povo: Senhor, não é que pelo teu nome o diabo nos sujeita? Você vai dizer: tu tá alegre com isso, né? Mas vocês deviam se alegrar com isso não. Vocês deviam se alegrar se o nome de vocês está escrito no livro. Será que nessa noite o nosso nome está lá? Escrito no livro? Escrito no livro? Ah não, mas não, o capeta correu, o câncer caiu por terra, a pessoa foi curada, o paralítico começou a andar, e foi só vitória. E Deus está falando em teu nome, porque naquele dia, o que vai acontecer, Senhor? No teu nome eu preguei, oh aleluia. No teu nome o doente foi curado, o enfermo também. Aí você vai dizer: aparta-me de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é, porque estava até fazendo a obra, mas o lugar da intimidade, o lugar da oração está abandonado há muito tempo. Cadê o lugar de oração, o lugar da gente buscar, o lugar da gente adorar? Não, mas eu estou orando na igreja. Orar na igreja é uma coisa, orar com o povo também é outra. Mas Deus está procurando você a sós com Ele. Deus está te procurando, Deus está nos procurando. É lá no secreto, é lá no oculto, é onde ninguém está vendo, é onde não tem microfone, não tem aplauso, não tem povo, não tem nada. É no lugar onde você pode falar, que Deus não vai jogar nada na tua cara, Deus não vai sair contando nada pra ninguém. Você pode falar da tua fraqueza, pode falar da tua falha, pode falar do teu erro, peça perdão e Ele te perdoa. Não joga no mar do esquecimento, apaga e você sai dali renovado. É pelo poder que é no
nome do Senhor, é pelo poder que é no nome do Senhor. Então fica com a presença. Eu quero andar com tanta gente, eu quero andar com a presença. Eu quero que meu nome esteja em todo lugar, não, eu quero que ele esteja escrito. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então aquele povo perdeu o que era de mais importante, de mais valioso, que era a presença. E eles foram morrer. Porque tem gente assim, não faz o que Deus manda e reclama. E fica reclamando quando Deus não faz. Irmão, se você não faz a tua parte, me dá licença, Deus não vai fazer a dele. Aí reclama porque Deus não me deu, Deus não fez. Você está fazendo o que, criatura? Nada. Aí é justo, você entrou para trabalhar, assinou a carteira, 30 dias não deu as caras, no último dia para receber não aparece. Pode ver que meu nome não está na ficha, está na ficha, mas não tem presença. Não tem presença se não tiver presença. O negócio é a presença, que conta é a presença. Você vai ver que lá na escola, eu mesmo tinha uma mania de estudar até agosto e ficar em casa. Eu estudava até agosto e ficava em casa. Fiquei 3 anos saindo da escola. Aí quando ia lá no outro ano, a professora ela falava assim pra minha mãe: a tua filha, ela falava até assim, a tua filha é uma vadia, mas não no sentido de fazer coisa errada, no sentido de não concluir o que eu tinha que fazer. Eu era pequena. Olha a palavra que ela falou pra minha mãe: a tua filha é uma vadia. Vai dizer que eu não aparecia na escola, não porque eu estava fazendo coisa errada. E ali ela dizia: nota ela tem. Mas ela não tem presença, minha senhora. Ela não tem presença. E por ela não ter presença, ela vai ficar reprovada. Então não adianta você querer até ter nota, mas se você não tiver presença, é a presença. Aí chega no teu trabalho e vai dizer assim: mas eu sou fulano, eu estava aqui, eu comecei o trabalho, começou, mas não terminou. Você até veio, você até desceu as águas, você buscou até o batismo com o Espírito Santo e depois meteu o pé. E a partir daquele dia você só passou a fazer o que você queria e nunca o que Deus estava mandando. Não adianta, não adianta, porque está sendo anotado, está sendo escrito, e uma hora vai ser falado, ainda que não vai ser falado aqui nessa terra, mas naquele grande dia vai ser falado, para você entender que com Deus a gente não pode brincar. Está acostumado a brincar com todo mundo, está acostumado a bater dedo na cara de todo mundo, está acostumado a mandar todo mundo calar a boca, mas está esquecendo que Deus, ainda que a gente não está o vendo, mas Ele está vendo você cada dia, cada instante, cada momento, em cada lugar. O pensamento, o coração, a atitude, gesto, o procedimento, até o proceder. Aí você vai dizer: eu tô quieta aqui. Aí você deve dizer: viu, criança? Criança de uma mania fica por trás da mãe dando língua para outra criança. Quando a criança fala assim: mas ela tá me dando língua, mentira, eu tô quietinha aqui. Tô quietinha, mas sempre tem um que tá vendo. Sempre tem um que tá vendo. E Deus tá vendo o que a gente tá fazendo. E Deus falou: não posso ficar mais no meio desse povo, tem que ir embora. Se eu for embora, o povo ficou lá perecendo. Aí estou questionando e foi morrendo. E é isso que vai nos matando, é a falta da presença. É a falta da presença que vai te matar. Ah não, professor, eu estou aqui na igreja, não faço nada de errado, mas eu te pergunto: tem priorizado a presença de Deus na tua vida? Tem dado o primeiro lugar para Deus na tua vida? Tem respeitado a presença dele? Você quer respeitar a presença de Deus? Já vi quando uma visita vai na tua casa? Mas você pode quebrar o pau todo dia com teu marido, mas o dia que a visita chega, parece que vira um anjo. Nem discute. Gente na casa, amanhã eu falo, amanhã eu brigo, a criança sobe na cama, trepa na mesa, desce meu anjo, mas no outro dia quebra o pão na criança. Mas por que não bate quando a visita está? Por causa da visita. Se por causa da visita a gente respeita, e a gente não pode respeitar a presença de Deus. Você não pode xingar na frente da visita, você não pode brigar na frente da visita, você não pode bater na frente da visita, porque que a visita vai embora, a gente continua com a briga, esquecendo que a maior visita está na nossa casa. Aleluia! A maior visita está do nosso lado, e é essa visita que a gente tem que respeitar. Jesus, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Você vê que lá em Caná da Galileia, naquele casamento, convidaram até Jesus, só não sei onde colocaram, só não sei onde botaram Ele para sentar, porque os primeiros lugares é tudo prioridade. Jesus até chegou, mas não sei onde ele estava. Ele estava lá no último do último do último, a ponto de ninguém saber o que estava acontecendo. E Maria falou: olha, Jesus não tem vinho, acabou. Então Jesus estava lá e ele não sabia de nada. E olha que está acontecendo tanta coisa na nossa vida, mas a gente está empolgado com tanta coisa que a gente não está percebendo que está acabando. Está acabando. E depois que acabar, irmão, que vai ser dado, vai ter que correr. Então aquele povo foi perecendo de uma tal forma que ele foi morrendo.
Aí o próprio Deus permitiu que pegar Ezequiel, levar ele para dentro desse vale e mostrar para Ezequiel como estava a situação do povo. Mas Deus olhando para o profeta vai dizer: poderão viver esses ossos? Poderão viver? Porque tem coisa, irmão, que a gente fica desacreditado. A gente não consegue mais acreditar que ainda há esperança para a tua vida, que ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para aqueles que estão à nossa volta, porque a gente só sabe falar daquilo que a gente vê. Mas o próprio Deus, ele vai nos perguntar: poderão viver esses ossos? Porque Ezequiel estava olhando e viu que o estado daqueles ossos não era só osso, estava sequíssimo, porque há muito tempo que eles já estavam naquela situação. E quando passa o tempo, quantas pessoas que desistem por causa do tempo? E toda a história você vai ver Deus trabalhando dentro do tempo. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos. A mulher que andava curvada tinha 18. Paralítico estava 38 anos enfermo. O cego era um cego que nasceu cego e já era um homem. Olha o tempo. Deus, ele gosta do tempo. Por quê? É no tempo que a gente desiste. É no tempo que a gente para. É onde a gente não consegue. Porque até então você vem lutando. A mulher gastava tudo que ela tinha tentando resolver o problema dela. Enquanto ela tinha dinheiro, ela estava no médico. Mas na hora que o dinheiro acabou, ela pensou que tinha acabado tudo para ela. Aí Deus está falando: é agora que eu entro. Porque você está vendo que você não tem mais nada para tentar buscar nessa vida. Aí ele quer mostrar para você que ele é o socorro. É bem presente. É na hora da tua angústia, na hora do teu estado terminal, na hora que o próprio médico olha para dentro do teu olhos e vai dizer: não tem mais jeito, não há mais cura para a tua vida, não adianta tentar fazer mais nada, que não tem como recuperar mais a tua saúde. E é nessa hora que Deus chega olhando para você. Aí eu te pergunto: poderão viver esses ossos? Poderão viver? E ele olhando para aqueles ossos, mas ele entendeu que não era homem que estava falando. Oh, aleluia! Não era homem. Uma coisa é o homem falar. O homem fala, ele sentar, sei lá, no sustenta de pé, o que fala. Mas quando é Deus, passa o tempo que passar, a palavra dele vai se cumprir. Aleluia! E se foi Deus que falou, meu filho, desiste não, está perto da vitória, por isso que você está nesse processo. Não desiste não, porque está pertinho da tua vitória, por isso que você está nessa luta. Porque foi Deus, e como ele ia dizer não para Deus? Como assim? Se é Deus que está falando com você. A gente não consegue, irmão. Quando é Deus, é tanta autoridade, a palavra dele tem tanto poder, que só de você pensar, você já se perde no teu pensamento. Porque você está vendo que a voz que está vindo em direção à tua vida vem com tanta força, que a tua perde. A tua perde. Diante da voz de Deus, não adianta querer questionar. Você vai perder essa batalha. Você vai perder essa luta. Então é melhor você confiar. Deixa na mão de Deus. Aleluia. Deixa na mão de Deus. Não atrapalha, não se mete, não. Não fala do que você não sabe, não. Se é Deus que está falando, vai dizer: Senhor, quem sabe é o Senhor. Ele não se meteu para falar nada daquilo que ele pensava. Porque se a gente for falar o que a gente pensa, meu Deus, ele vai contar tanta história. Senhor, tá vendo que o caso já está perdido? Tá vendo, Deus, que não há mais jeito? Tá vendo que acabou? Tá vendo que não valeria nada? Tá vendo que não presta? Tá vendo que não tem mais jeito? Tá vendo que morreu? Tá vendo que secou? A gente vai falar tanta coisa que a gente acaba atrapalhando tudo. Mas ele foi sábio. Ele falou: Deus, o Senhor sabe. Aleluia. O Senhor falou: é, eu sei. Então profetiza, vai lá. Profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouve a palavra. Aleluia! Palavra, oh, aleluia. A falta da palavra de Deus no nosso meio vai fazendo que espiritualmente a gente vai secando sem perceber, que a gente vai morrendo sem a gente estar percebendo. Então era necessário que aqueles ossos que nem ouvido tinha, mas a autoridade de Deus é tão grande que ele fala quem ele quer, onde ele quer, com quem ele quiser, porque ele é Deus, ele é Senhor. Então fala aos ossos, diga aos ossos, ouve a palavra do Senhor, porque assim manda dizer o Senhor, oh aleluia, que Deus irá pôr carne em vocês, irá fazer crescer nervo, vai estender pé, Deus vai dar vida novamente, vai colocar um espírito para que vocês voltem a viver. Aleluia! Se tem alguém morto aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que o espírito da vida, o espírito da vida, ele já está aqui. O espírito da vida já te deu autoridade para profetizar dentro da tua casa. Pastora Érica, você não tem noção do que está acontecendo. Então eu te pergunto: o que é que Deus te leva para dentro de um vale e mostra para você a situação de vida que você está vivendo, só para mostrar para você que ele tem poder de levantar a tua casa. Aleluia! Ele tem poder de levantar esse bairro. Ele tem poder de transformar a tua rua. Ele tem poder de trabalhar naqueles que estão à tua volta, que não quer nada. Oh, aleluia.
glória a Deus que você não está lá como osso. Você está lá como profeta da tua casa. Porque não é você que não é o não crente. Não é você que está dando trabalho. Não é você que está servindo a Satanás, você está servindo Deus vivo. E mesmo que você esteja desanimado, mas você ainda entendeu, não, eu não vou desistir. Eu até estou meio desanimado, mas desistir isso nunca. Pode estar até desanimado, mas desistir, parar, a gente até pensa, mas depois a gente entende para onde que a gente vai. Para onde que a gente vai que só Ele tem a palavra de vida eterna. Para onde irei eu? Para onde vai você? Você vai ser o desviado mais sem graça que vai existir nessa terra. Porque você conhece a verdade, você conhece a palavra, você sabe de onde Deus tirou, você sabe o que Deus fez pela tua vida, e você quer fazer o que lá fora? Para dar trabalho. Você já não cabe mais lá fora. Olha aqui, esse aqui está querendo se enfiar no meio de nós. Mas esse aqui não é da gente não, esse aqui é de lá, ó, é do deles de lá. Pedro querendo se encaixar num lugar que não lhe cabia mais. Uma vez salvo, uma vez liberto. Uma vez que você alcançou a oportunidade que Deus te deu, o que você quer fazer lá fora? O que você quer fazer sentado lá na mesa do bar? O que você quer fazer? Não vou desistir, vou desviar e vou voltar. Era a cabeça do povo que saiu do Egito. Tudo queria parar. Mas a partir de hoje você vai entender que não é parando que resolve. Não é parando. Parando, você viu o que aconteceu. O povo estava tudo parado, morto. E não se mexia. Não se mexia. Tudo parado. Aí Deus falou, profetiza. Diga aos ossos, ouve a palavra. Quando ele profetizou como Deus deu o ordem, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu, ele começou a ouvir um ruído. Era Deus trabalhando. E depois do ruído, Deus começou a fazer um reboliço. Já visse que Deus estava bagunçando. Deus não estava bagunçando não. Porque tem coisa que para consertar é necessário que venha a ser tirado. Essa semana eu falei para o menino que eu tomo conta dele, eu vou arrumar o teu guarda-roupa, porque o pai dele tinha arrumado. O pai dele tinha botado tudo uma coisa no lugar do outro, tudo misturado. Eu peguei aquilo tudo que estava ali, botei tudo em cima da cama, botei em cima do armário, botei tudo espalhado. Ele, 5 anos de idade, ele virou e falou, tia Érica, você está fazendo uma bagunça no meu quarto. Eu falei, eu não estou fazendo bagunça, é necessário que venha a ser feito para eu começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Fui tirando coisa de uma sacola que estava enfiada na outra sacola, um brinquedo que metade do brinquedo estava aqui, metade do brinquedo estava ali. Eu sei que eu fui organizando tudo, fui colocando tudo lá, entrou tudo no lugar, mas para colocar no lugar foi necessário que foi feito um reboliço. Por quê? Os ossos estavam tudo sequíssimos. Haja vista que para o de baixo subir, o de cima tinha que se espalhar. Para o de baixo aparecer, porque se mexe assim, quem está em cima desce. E se volta, quem estava em cima vai descer novamente. E Deus não vai trabalhar descendo, Deus vai trabalhar subindo. E para subir tem que espalhar quem está em cima, para tirar quem está embaixo. Então você não precisa se preocupar com a tua vez. A tua vez vai chegar, mas quem está primeiro, Deus está fazendo a obra em quem primeiro chegou, em quem primeiro estava ali. Então Deus vai trabalhar, mas isso não quer dizer que Ele não vai deixar de fazer na tua vida, porque tudo é um tempo determinado. E Deus estava trabalhando, era o momento de Deus trabalhando. Oh, aleluia! E Ele foi colocando cada osso ao seu osso. E depois que os ossos, porque não era esqueleto, ali os ossos já estavam tudo misturado. Mas ali foi formando seus esqueletinhos, cabeça, perna, braço, tudo. Foi montando. Aí Deus falou, agora você vai ver, ó, vai crescer nervo, vai crescer carne, vai estender pele. Mas só que ainda era um exército, mas estava morto, estava caído. Caído, mano. Porque você tentar carregar morto, mano, o negócio pesa. O negócio cansa. Tem gente que quer brigar familiar e ir para a igreja. Aí vem para a igreja gritando com você, te respondendo. Chega aqui no culto, fica fazendo pirraça, quer ficar lá fora, te dando um mau trabalho. Porque está morto. Ele precisa receber vida. Porque é o Espírito Santo que convence. Então morto é assim. Você levanta, tu carrega. Enquanto tu carrega, ele está de pé. Mas solta para tu ver. Solta para tu ver. Se ele não tiver, se ele não receber vida, na hora que tu soltar, caiu. Aí chama 2 varões, um pega do lado, outro pega. Aí tá você carregando o morto, tá você levando o morto, tentando colocar o morto de pé. Só quem levanta quem tá morto é Deus. Só Ele tem poder para colocar de pé aquele que tá caído. Não tenta querer fazer nada não, deixa Deus fazer, deixa Deus trazer, deixa Deus libertar, deixa Deus convencer. Ele tem que entender que é Ele que precisa sair daquele chão. E ainda que ele não tá conseguindo sair, ainda que ele não tá tendo força, ainda que ele não tá conseguindo, mas o Espírito tem poder de entrar como Deus falou, porque eu colocarei nele o Espírito para que eles venham vir. A outrora estava gente morto lá fora, estava
todas as vezes você até vinha pra igreja. Não durava nada, tu metia o pé e ia embora. Não durava nada. E quando tua mãe queria, tu vinha. Quando alguém tava brigando, você vinha. Mas na hora que você pôde responder por si próprio, você não veio nunca mais. Porque você entendeu que você é morto, não adianta. Não adianta, vai sentar aí, não tá ouvindo nada que está sendo falado. Tá entendendo nada que está sendo dito. Porque a mente dele está longe. O coração nem ali está. E Deus está falando, não é um exército morto. Tem que ser um exército vivo. E para estar vivo precisa receber vida. E a vida não sou eu que dou, quem dá a vida é Deus. O nosso dever é profetizar. Então abra a tua boca e deixa Deus falar através da tua vida em lugar que Ele for te levar. Não é só dentro da tua casa, não é só dentro da tua rua. Quantos lugares que você poderia ter abrido a tua boca, mas você olha dizendo, Senhor, mas não tem jeito. Senhor, não há mais salvação. Aquele ali já está perdido. Aquele ali não quer nada. Aquele ali está assim caído porque ele quer. Porque se ele não quisesse, ele tinha saído. E por que os mortos não se levantaram? E por que os mortos não se levantaram? Depois de haver profetizado. Não era para ter se levantado, porque não se levantou, não tem vida. Aí fica você aí querendo passar lá na barraca, fica esconjurando tudo que estão lá sentado. Mas só que não vai conseguir sair. Mas na hora que você começar a profetizar e começar a falar, eu não aceito essa pessoa aqui. Você começa a profetizar sobre a vida dela. Eu lembro uma vez que eu estava, hoje eu estou na Barra, mas eu estava no Leblon. E quando eu passei, vi uma mulher naquele hospital ali, Miguel Couto, ali no Leblon. A mulher sentada na rua, moradora de rua, sem bruxa, irmão, com os seios tudo de fora. Quando eu passei, irmão, aquilo doeu meu coração, aquilo doeu minha alma. Eu falei, meu Deus, essa senhora poderia ser a minha mãe. O que essa mulher está fazendo aqui, Jesus? Será que essa mulher não tem família? Irmão, que diz até orar pela mulher, aquilo começou a me dar uma agonia. Eu falei, isso já não está nem normal. Porque aquilo já começou a tocar no meu coração. Eu falei, Senhor, não aceito, Senhor, não aceito ver essa mulher. Eu passava lá e toda vez que passava, eu falei, meu Deus, essa mulher ainda está aqui, Jesus, tira essa mulher da rua. Tira essa mulher da rua, meu coração dói quando eu vejo pessoas na rua, meu coração dói com isso. E até que um dia, quando eu vi, ela estava sentada no meio da rua, no caminho que eu ia passar. Aí ela parou, pediu para pegar um negócio que estava no chão. Quando eu peguei, ela segurou na minha mão. Ela falou um negócio lá, me desconjurando lá, mas eu falei com ela e segui meu caminho. Foi a última vez que eu vi aquela mulher na rua. Para a glória do santo nome do Senhor, antes de Deus levar ela embora, Deus ainda permitiu que aquela mulher ainda se colocasse no meu de frente, assim, aonde eu ia passar e para dirigir a palavra. Então é isso que Deus faz. Então a gente tem que profetizar, porque tem vida, ela não ia conseguir sair. Talvez ainda que a família até quisesse que ela voltasse para casa, mas tem gente que é tão tiosa, que é tão Rebeta melhor aqui. Eu não volto pra casa, eu não vou ficar aqui morar na rua. Tem gente, uma turma em Botafogo, que eles opinaram por conta própria. A gente vai morar na rua, e aí? O que você vai fazer com essa pessoa que quer morar na rua? Aí você busca, dá banho. O esposo da minha tia mesmo pegou meu tio na época, arrancou ele do amendoeiro, trouxe ele pra casa, deu banho nele, cuidou nele. Quando ele ficou bom, ele meteu o pé, voltou pra amendoeira, acabou perdendo a vida dele. Levou uma queda, bateu de cabeça, ele já não voltou. Então tem gente que não quer. Por que não quer? Porque não tem vida. A hora que receber vida, duvido que fica caído. Porque o Espírito Santo, ele não vai te deixar no chão. A vida que você recebeu foi ela que te levantou. Senão também eu não estaria aqui. Não. Você também não estaria. Mas teve alguém profetizando sobre você. Mesmo quem você não conhecia, você não precisa saber. Mas teve pessoa que orou por você quando via você passando na rua. Teve pessoa que olhou para você e Deus falou, olha pela vida dessa mulher, porque eu vou fazer dela uma missionária da minha casa, vou fazer dele um pastor da minha obra. Você nem sabe de nada, mas você não sabe quanto de pessoa que Deus trouxe pro teu caminho, colocou a tua volta só para puxar um assunto, mas através daquela conversa, a pessoa estava orando, entregando a tua vida na mão de Deus, estava profetizando, você caído, você perdido, você sem solução, você sem salvação, sem vida, e ali Deus usando alguém para profetizar. Sempre Deus vai usar alguém para falar, porque tem que ser falado, tem que ser dito, como ele falou, como virão, se não há quem pregue. Oh, aleluia! Porque são muitos que precisam ouvir. E Deus falou, esse povo já não estava ouvindo mais a minha voz, mas fala para ele, ossos, precisou chegar onde você está, nessa situação que você se encontra, você poder ouvir a minha palavra. Porque enquanto eu estava vivo, enquanto eu estava bem, estava desfilando, viajando, passeando, estava indo para cá e para lá. Hoje me chamaram para ir para Arraial do Cabo. Eu falei, meu Deus, não tenho tempo para isso não. Mas vamos, a gente vai cada um dia para o outro. Eu falei, pior ainda. Eu falei, o negócio aqui
meu filho, a gente não sabe dar. É de uma hora para outra, quando a gente vê, a gente já está sendo chamado. E a gente não pode estar ocupado com essas coisas, porque a gente tem que estar ocupado com a nossa chamada. Que Deus tem chamado, porque quando Ele quiser levar, Ele vai levar. No tempo de estar lá, vai estar lá. Mas ir porque eu quero, eu não vou não. Eu só vou se der o tempo para mim ir. Mas preparar para mim tá, eu não vou não. Sabe por quê? A gente vai, não, porque hoje eu posso sair, amanhã eu posso viajar, amanhã não, você pode sair. Mas só que muitas das vezes a gente tá ocupado demais com as coisas. A outrora estava trabalhando, não tinha tempo. Tá de férias, tirou uns 30 dias para passear. Não vai um dia, vai 2, vai 3. Fica o resto do mês para adorar o Deus. É melhor, irmão, porque depois que chegar na situação, como foi falado aqui, eu queria sair agora. Quem tira? Quem tira? Quem tira? Só Deus tem poder de tirar. Aí eles preferiram chegar no estado que eles se encontram. Mano, espera você chegar lá no leito do hospital. Está em coma, está entubado, está lá sem poder se movimentar, para você poder ouvir a voz de Deus. Não, será que Deus vai ter que me levar para o leito do hospital para que eu venha ouvir a voz de Deus? Será que Deus vai ter que apertar para que você venha ouvir a voz de Deus? E isso não precisaria chegar a esse ponto. Mas só que a gente está perdendo o nosso tempo com tantas coisas. E a voz de Deus mesmo, a gente, tá nem aí para ouvir, porque Deus não está falando que você está querendo ouvir. Deus está falando que Ele quer falar. Deus está falando que Ele quer falar. Não, Senhor, não posso. Senhor, não dá. E está correndo da tua responsabilidade, está correndo da chamada, está correndo daquilo que Deus tem para a tua vida. Até quando? Até quando? Mano, Deus falou contigo, foi comigo não. Então não tem por que se meter. Aí vem pessoa querer opinar naquilo que Deus falou com você, não foi comigo. Aí se eu opinar, você não fizer, tu morre, eu fico viva. Por quê? Deus vai cobrar de quem Ele está falando. E se Ele falou com você, por que você está dividindo com o terceiro, deixando em terceiro se envolver, se meter, atrapalhar e você ficando para trás? Aí vai chegar uma hora que quando olhar, olha agora, agora você vai ouvir, né? Porque foi necessário tu chegar no osso. Foi necessário você chegar no estado que você se encontra, para você ouvir a palavra. Profetiza. Aí no versículo 9 o Senhor vai dizer assim para ele. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, diga ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Assopra, vem Espírito, vem. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo. Irmão, começa a clamar pela presença do Espírito Santo dentro da tua casa. Começa a clamar pelo Espírito Santo no teu ministério. Não, pastor, eu já li a Bíblia todo dia. Eu sei até que eu vou falar. Se o Espírito Santo não tiver, é só palavra, é só letra. Não, já sei cantar, gente, sair tudinho afinadinho. Mas se a presença não tiver, eu já sei tocar. Eu aprendi tudinho na escola, eu fiz curso. Eu me tornei um mestre. Mas se a presença não estiver, o segredo é vem Espírito. Aí vai dizer, toquei a noite toda, não aconteceu nada. Eu cantei a noite toda, não aconteceu nada. Eu preguei a noite toda, não aconteceu nada. Eu orei a noite toda, não aconteceu nada. Eu visitei mais de 30 igrejas dentro de um mês e não aconteceu nada. Sabe por quê? Não é que não aconteceu nada, é que a presença não estava presente. E se não tem presença, nada acontece. É necessário que o Espírito Santo de Deus venha. Então possa priorizar a presença dele na tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer com o teu nome. Você vai ver o que Deus vai fazer com o teu ministério. Porque quem levanta não é homem, quem levanta é Deus. O homem só confirma, mas Deus é quem levanta. E se Deus não levantar, ainda que o homem quiser, ele nem consegue, porque a ordem tem que vir ser dada, a ordem de Deus para a nossa vida. Aleluia! Espera em Deus, busca em Deus, seja fiel, porque Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, Ele vai fazer. Então vem Espírito, vem. Eu profetizei como me deu ordem. Eu profetizei como Ele me deu ordem. Se Deus está mandando, por que você não fez? Se Deus está falando, por que você ainda não foi? Se é Ele que está te direcionando, por que tu está parado? Vai lá, deixa Deus te usar, porque através da tua vida Deus vai levantar um grande exército. Porque depois que Ele começou a profetizar e o Espírito Santo veio, quando Ele vem, é quando Ele vem. Coisa boa quando você está orando e Ele vem. Coisa boa quando você está pregando e Ele vem. Coisa maravilhosa é quando você vem até com vergonha cantar, mas você sente que Ele está vindo. Daqui a pouco do nada você se solta. Você está todo encolhido aqui na frente. Daqui a pouco quando você vê, você está lá atrás com a mão no ombro das bancas
profetizando, Deus já está te levando lá fora, você já está pegando o irmão que está lá atrás, e Deus já vai trabalhando. Sabe o que é isso? É quando Ele vem. Quando Ele vem, difícil você ficar caído. Quando Ele vem, difícil você ficar parado. Quando Ele vem, não tem barreira, não tem impedimento, não tem muralha. O negócio é quando Ele vem. Então começa a chamar: vem Espírito, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ser, vem sobre mim, Espírito Santo. Porque quando Ele vier, quando Ele começar a soprar, oh, aleluia, não foi falado, Pedro, enquanto não tinha o Espírito, era só Pedro. Depois que ele recebeu o Espírito, ele era Pedro, cheio da presença. Enquanto você não recebe, você é só você. Mas depois que ele vem, a pessoa olha para você e vai dizer: não, você, eu não estou acreditando que é você que está dirigindo esse culto. Eu não estou acreditando que é você que está falando da palavra. Eu não acredito que é você que está orando. Eu não acredito que é você. E você está falando: nem eu estou acreditando que é eu que estou fazendo. Porque parece que não sou eu. Eu estou sentindo que é a presença. É a presença. Deixa eu ver quem está sentindo a presença dele aqui nessa noite. Você vai sentir que é a presença. Você vai chegar calado, querendo dizer: eu não quero nem oportunidade. E se me chamar, não sei nem o que vai falar. Mas daqui a pouco o irmão vem. Aí você até vem para não passar vergonha e nem envergonhar o nome de Jesus. Daqui a pouco, quando você vai soltar assim, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, você já começa a sentir. Aí dali você já começa a falar. Quem não tinha nada para falar, se deixava falar até outro dia. Quem não sabia o que dizer, mas quando vê, vai ter que parar. Porque se não parar, o que não vai faltar é palavra. O que não vai faltar é argumento. O que não vai faltar é graça. O que não vai faltar é revelação do Espírito Santo sobre a tua vida, para profetizar no meio da congregação. Então passa a priorizar a presença, porque a presença, a palavra, a gente vai morrer. É Deus. Oh, aleluia. Mas com a presença, até quem estava morto vai viver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai dizer assim: meu Deus, eu cheguei lá no culto, estava mortinho, mas não sei o que aconteceu, que houve vida. Sabe por quê? Deus te colocou como profeta naquele lugar. Eu cheguei ali, não tinha nada. Tem pessoa que não tem nada, não quer ir. Mas tem pessoa que mesmo não vendo nada, ele vai porque ele quer ver o que Deus quer fazer. Ele não vai por vista, ele não anda por vista, ele anda por fé. Ele está dizendo: eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Deus, como Ezequiel, vai falar: Senhor, tu sabe. A tua família está na mão de Deus. A tua vida também está na mão de Deus. Ele sabe. Deus sabe da tua vida. Deus, Ele sabe. Por isso Ele está falando para você: não desista aqui nessa noite, mas profetiza no nome dEle, que você vai ver o poderoso exército que vai se levantar. Você vai ver, como foi falado, 3.000 almas se converteram. Depois mais 5.000 almas. E a igreja foi crescendo. E a igreja foi crescendo, por mais que se levantaram homens para tentar parar a igreja do Senhor. Mas sabe por que não parou? Porque quando o homem disse assim para Pedro: olha, a partir de hoje vocês não vão pregar mais nesse nome. Pedro entendeu: se a gente deixar de falar da palavra, esse povo morre. E aí, a quem obedecia? Ao homem, ao Deus. Se a gente deixar de falar dessa palavra, o povo morre. O que ele fez? Ele não discutiu. Coisa linda é isto. Crente não precisa bater boca. Ele foi para o quarto, juntou com seus irmãos, foram orar. Senhor, olha aí para essas ameaças. Coisa linda, eu amo essa oração de Pedro. Olha aí, Senhor, essas ameaças. E nos dê mais ousadia para quando a gente pregar, Senhor, no teu nome. Aleluia! Povo endoidou. Agora Pedro vem, passa a sombra do homem e começa a curar. Você quer ver Deus fazer milagre? É melhor você servir a Deus do que ao homem. Quer ficar na mão de quem? Então Pedro entendeu: Senhor, olha aí, ó, as ameaças deles, mas nos dá mais ousadia. É agora que a gente vai falar, porque a tua palavra não vai morrer no nosso meio. A tua palavra vai ser pregada, ainda que o diabo não quer, ainda que Satanás não quer, ainda que o homem não queira ouvir. Deus falou para Ezequiel: ainda que eles não queiram ouvir, mas Ezequiel, você fala, porque naquele dia não vai ter desculpa. Eu só quero que eles saibam que no meio deles houve um profeta. E você está com medo de falar por quê? Só porque a pessoa não quer te ouvir? Ela não quer te ouvir? Aí Deus está falando: não é você que ela não quer ouvir. Deixa de querer ser estrela, né? Não é você não, é a Ele, é a Deus. É a Ele que eles não querem ouvir. Mas Deus está falando: mas a você cabe falar. E não querer ouvir já não te pertence. Isso aí é com eles. Tu só perece se tu não falar. Por isso que ele falou: fala ou não fala? Fala ou não fala, Ezequiel? Fala ou não fala? Porque desde o começo Deus havia dado a ordem. É para falar.
lá. A gente vai falando, daqui a pouco a gente tudo encolhe. Daqui a pouco a gente murcha, manda mais se tiver uma turma olhando pra você com aquela cara que parece ter delegado assim. Você quer ver o que vai dizer. Problema, Deus está mandando, a gente vai falar até terminar tudo. E ali ele não fala, deixou de falar, Deus falou, então tá, então vem cá. Você estava lá em cima, né? Agora olha você aqui embaixo profetizando. Falou, não, a pessoa está lá no hospital. Ah, não tem como ir lá, não tem não? Então tá, você fica doente e você vai ficar no leito do lado dele. Mas você vai falar. E o que você quer na tua vida? Ficar calado ou você quer falar? Tinha oportunidade teve de falar lá em cima, não falou não? Então tá, vai pro vale, porque no vale você vai ver a situação do que aquele se encontra, que você poderia ter falado, então você vai falar, então não se cale, mas fale, deixa Deus te usar, não corra da tua chamada não, profetiza, porque através de você profetizar, Deus, Ele vai trazer vida. Amém? Você colocar de pé aqui nessa noite. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não, eu sei que aqui tem profeta, aqui não tem osso. Se tiver osso, tem profeta do teu lado. Pode ter certeza que tem. Se você está aqui como osso, até se eu estiver aqui como osso, eu sei que tem profeta aqui para Deus usar para profetizar, porque tem profeta. Tem profeta aqui nessa noite. E Deus te trouxe aqui como Ezequiel para profetizar em volta daqueles que estão ao teu lado. Que você está vendo que está caído, mas você acha que é normal não. Deus está falando, eu vou te usar. Então fecha teus olhos aqui nessa noite, profeta. Você que profetizava, você que falava em língua, você que subia à noite, você que ia para consagração, você que ia para vigília. E eu te pergunto, continua vivo ou está morto? Lá, pastor, há quantos anos que eu não sei nem que botou o pé numa consagração? Está vivo ou está morto? Há quanto tempo que eu não sei nem que é no monte orar? Está vivo ou está morto? Mesmo que eu não ia no monte, mas nem no quarto eu estou indo. Aí eu te pergunto, você está vivo ou você está morto? Aí eu vou no culto só quando dá, quando eu tenho tempo. Aí eu te pergunto, você está vivo ou você está morto? Responde para você mesmo. Em que situação você se encontra aqui nessa noite? Como um profeta que só está desanimado, ou como um osso que já está morto e precisa ressuscitar? Porque há muito tempo, que não foi coisa de um dia para o outro, foi coisa de muito tempo que eles haviam deixado de adorar o Senhor. Mas eu canto no conjunto. Cantar no conjunto não quer dizer que você está na presença. Eu venho na igreja, vim na igreja não quer dizer que está na presença. Estar na presença vai além, mais além do que esse culto aqui nessa noite. E eu te pergunto, você quer receber a tua presença? Então faz o que Deus falou para Ezequiel: vem Espírito, vem Espírito Santo, vem dos quatro ventos, sopra, Senhor, que nessa noite assopra, Deus, sobre a nossa vida e traga vida novamente. O teu povo não vai sair daqui da forma como eles chegaram, mas o teu povo vai sair daqui renovado. O teu povo vai sair daqui aceso. O teu povo vai sair daqui entendendo que a vida de crente não é para viver no raso. O Senhor falou para Ezequiel: não é água pelos pés, nem tão pouco pelo joelho, nem tão pouco pelos lombos. Ezequiel, entra para dentro, mergulha e venha pro fundo. Deus quer que nessa noite a gente abra mão da nossa vontade, que abra mão do nosso querer, que abra mão, aleluia, da nossa própria vida por amor a Ele. Está disposto a perder a tua cabeça? Está disposto a ser apedrejado? Está disposto a ser lançado em prisões? Está disposto a ser caluniado, rejeitado, abandonado até pela tua família? Ei! Por causa da tua fidelidade, por causa da tua busca, pastor, toda vez que eu começo a buscar, o que sai de gente de perto, vai sair de perto porque não está suportando o tamanho da presença de Deus que está sobre a tua vida. É melhor ficar sozinho, mas cuida de profeta para viver sozinho mesmo, porque ele não anda só, a presença andar com ele. É melhor andar com a presença. Passar na tua vida, dizer agora: Senhor, a partir de hoje, como Moisés falou, que eu não venha sair daqui, Deus,
Se a tua presença, oh aleluia, se a tua presença ela não for comigo, ó Senhor, que eu não saia de dentro da minha casa, se a tua presença, Senhor, que eu não pegue naquele microfone, se a tua presença, Senhor, que eu não entro naquele conjunto, se a tua presença não for comigo, mas se a tua presença for, Deus, aí seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, Pai. Eu oro, Deus, pela vida do teu povo, entregando, Deus, eles nas tuas mãos aqui nessa noite, e eu creio para que eles estão entendendo, não importa o quanto tempo passou, mas é o Senhor que preparou essa oportunidade nessa noite, para que a gente venha entender que para Deus não há caso perdido, o Senhor é o caso, meu Pai, o Senhor é o Deus que traz de volta, tu és o Deus que traz de volta, tu és o Deus que restaura, como o Senhor falou, vou eu tirar eles da sepultura, vou levar eles novamente para a terra, da qual permitir que eles viessem ser tirados, mas a minha palavra vai se cumprir. É palavra. O que ele falou com você? O que ele falou, pastor? Eu tinha até esquecido, mas acabei de me lembrar. É a palavra. Ele falou teu coração, ele está dizendo, vai se cumprir, porque a minha palavra, ela não volta para mim vazia, ela faz aquilo que me apraz. Ela faz aquilo que me apraz. Está recebendo de Deus aqui nessa noite o poder que é na palavra dele descendo sobre a tua vida. Estava tudo parado, estava tudo enferrujado, não dava vontade de fazer mais nada, mas Deus vai ressuscitar dentro do teu coração, a chama do fogo vai voltar a acender. Você vai ter desejo de orar, falar com Deus. Acabou esse negócio de ir pro culto, já querer correr para casa, já acabou aquele negócio de inventar desculpa para falar pro pastor que não deu mais para ir. Hoje você vai procurar ter o culto, vai esperar, nem vai esperar da hora antes dele começar, você já vai chegar, porque você vai vir com vontade, você vai vir com sede, porque o processo que você passou doeu. Ele doeu, mas te ensinou, e você aprendeu que o homem sem Deus, ele não serve pra nada, porque nem o diabo quer, por isso que ele não quer essa turma que tá lá fora, ele quer você que tá aqui dentro, porque ele sabe da preciosidade que você é. Você tá igual um povo chorando que Deus não me ama, e ele sabe que Deus ele é contigo, ele sabe quanto livramento Deus está te dando. É por isso que ele tá com essa sede sobre a tua vida, porque ele tá falando, se eu tirar ela da presença eu pego, eu tirar ela da presença eu pego, se eu tirar ele da presença eu pego. E aí eu te pergunto, com quem você quer ficar? Com quem você quer ficar? Fica com a presença, porque na presença ninguém lhe toca, e se tocar, como fez na vida de Pedro, vou jogar na prisão, vou matar, mata nada, só vai matar quem Deus permitir. Se você tiver que ir, ou tiver que ir, ou você que ficar, ainda que fica, mas o nome dele vai continuar sendo falado em nosso meio, porque a palavra, ela prevalece, amém? E que Deus abençoe a todos e agradeça.